Sabe o que é mais desagradável para a frota russa agora? É que ela não tem mais para onde fugir. As forças de defesa da Ucrânia atingiram vários navios lançadores de mísseis e mísseis Kalibr no Mar Negro, embora os russos estivessem certos de que haviam escondido esses navios dos ataques ucranianos. Estamos falando de Novorossiysk, onde ontem mísseis Netuno e outros atingiram a base naval russa. Desde o início de 2023, a Ucrânia tem expulsado sistematicamente a frota do Mar Negro da Rússia da Crimeia. E como vocês devem se lembrar, os navios russos foram transferidos para Novorossiysk, a mais de 300 quilômetros da linha de frente, onde aparentemente as armas ucranianas na época já não alcançariam. Ou então a defesa antiaérea russa conseguiria protegê-lo. Pelo menos era nisso que os russos esperavam. E então, na noite de 12 de agosto, ficou claro, um míssil ucraniano consegue alcançar até lá. Durante uma única operação, pelo menos 3 navios de guerra russos foram danificados, navios esses que lançavam mísseis Kalibr contra a Ucrânia, o maior terminal de petróleo do Mar Negro e 2 terminais de grãos, responsáveis por 12% das exportações de grãos da Rússia. E literalmente um dia depois, hoje, 13 de agosto, em Sebastopol, um oficial da Marinha Russa foi morto por uma explosão. Ou seja, o ex-comandante do único submarino ucraniano, que passou para o lado dos ocupantes após 2014. Ou seja, o traidor foi atingido 12 anos depois. E isso não é tudo, ainda não é tudo. Ao mesmo tempo, Bashkortostan está em chamas a milhares de quilômetros do Mar Negro. E em Oremburgo, as autoridades pediram aos moradores, cito, que se preparem para o pior. Afinal, o conserto da refinaria de petróleo atingida anteriormente na região vai levar no mínimo 6 meses. E isso é uma declaração oficial. Vamos, nesta edição, analisar todo o relatório em ordem e colocar tudo em seus devidos lugares, porque parece que a tática e a estratégia das forças de defesa da Ucrânia mudaram um pouco. Meu nome é Alexei Pet, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário embaixo deste vídeo. Vou ficar muito agradecido por isso. Nanaru. Toma essa, caralho! Toma, seu filho da puta! Vou pra lá, seu filho da puta! Ah, porra, filho da puta, ele passou bem aqui, caralho! Ai, porra! Aqui tá ele, porra! Aqui está ele, filha da puta! Porra! Aqui está ele, maravilhoso! Ah! Então vamos começar, é claro, por Novorossiysk, porque foi lá que aconteceu a catástrofe para a frota russa, e parece que isso é apenas o começo de uma nova fase da operação militar das forças de defesa da Ucrânia. Isso já foi sugerido pelo ministro interino da Defesa da Ucrânia, Yevgeny Kamara. A seguir, uma citação dele. Nós vamos desativar a máquina de guerra russa, destruir a infraestrutura, a frota, a logística, instalações do complexo de combustível e energia, e empresas que trabalham para a guerra contra a Ucrânia. Nossa operação em Novorossiysk foi única. O ataque combinado foi realizado com mísseis, drones a jato e veículos marítimos não tripulados. E agora, projetos ucranianos Lyozint já chamaram esse ataque, cito, uma das operações mais bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia contra uma das cidades mais protegidas da Rússia. Foram atingidos os terminais de grãos e de óleo combustível. Nas imagens de satélite são visíveis vários danos aos armazéns de grãos e às instalações de infraestrutura de transporte, em particular aos elevadores de grãos.
Mas ainda mais interessantes foram os resultados do ataque à própria base da Marinha da Rússia. De acordo com os dados dos analistas de Ocinte, os seguintes navios e embarcações foram atingidos. Primeiro, a fragata Almirante Makarov, com danos na área dos lançadores de mísseis Kalibr, assim como as superestruturas traseiras com mísseis. Segundo, a fragata Almirante Essen, com danos na área dos lançadores de mísseis Kalibr. E além disso, foi danificado o caça-minas do projeto 266M e o navio de pesquisa Viktor Cherokov. Até agora, um navio patrulha não identificado do projeto 22.160. Navio de reconhecimento do projeto 864, Priazovia, possivelmente atingido na parte de ré, e mais um não identificado, um cargueiro. Bem, como você pode ver, essa é uma lista bastante extensa de navios que foram atingidos. Também foi registrado separadamente um impacto na infraestrutura costeira da 4ª Brigada de Submarinos. Além disso, o terminal de exportação de petróleo Chescaris foi atingido. Nas imagens é possível ver impactos nos principais cais que atendem grandes petroleiros. A confirmação oficial veio da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. O serviço de imprensa da Direção Principal de Inteligência informou que na noite de 11 para 12 de agosto, além dos navios já mencionados, também foram atingidas as instalações da base de petróleo Grushovaia, o terminal de petróleo Chescaris e uma estação de radar do Sistema de Defesa Antiaérea S-300. Ou seja, o sistema que deveria proteger esse porto dos ataques ucranianos acabou sendo atingido por um ataque ucraniano. O sucesso da operação foi confirmado pessoalmente mais tarde pelo presidente Vladimir Zelensky, que a chamou de combinada. E é aqui que a escala realmente impressiona. E finalmente apareceram detalhes sobre a nomenclatura das armas que foram usadas contra Novorossiysk. A seguir, trago uma citação de Zelensky. E você, como se diz? Conte nos dedos e veja quantos tipos de armamentos foram usados. Citação. Pela primeira vez em uma única operação, trabalharam em conjunto Polina Polyanitsia, esse é aquele drone a jato, Peklo, Bars, Dog e Neptune. E também os drones Mitch, Firepoint, Ramzai, Sishen, Trust, Karek, Baber, Lyut, Dovbush e também as embarcações não tripuladas Sargan e Mamai. Toda essa armada caiu sobre Novorossiysk, então não é de se surpreender que eles não conseguiram se defender desse ataque de forma alguma. Zelensky considerou como resultado importante da operação o fato de navios da frota russa terem sido atingidos, que estavam escondidos na baía de Novorossiysk. Além das fragatas, também foram atingidos um grande navio de desembarque, uma corveta e outras embarcações. Zelensky destacou que a pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra continuará. Ele acrescentou que os alvos prioritários para o futuro próximo já foram definidos. É importante notar que até mesmo o canal russo Z, chamado Informante Militar, confirmou o fato de impactos na área dos lançadores de mísseis de cruzeiro Kalibr das fragatas Almirante Essen e Almirante Makarov. E esse mesmo canal pró-guerra soltou uma frase que, me desculpe, fala por si só. A seguir, uma citação do Informante Militar. O grau de gravidade dos danos não está claro, mas é óbvio que o inimigo está tentando desativar os navios lançadores de mísseis para reduzir a salva de mísseis em caso de novos ataques contra a Ucrânia e assim facilitar a vida da sua defesa aérea. A grande questão é, para onde a frota do Mar Negro da Rússia vai fugir agora? Depois de retirar os navios da Crimeia para Novorossiysk, onde eles também começaram a ser atingidos regularmente. E isso é realmente significativo, porque ambas as fragatas já foram atingidas antes, justamente em Novorossiysk. Lembro que no dia 6 de abril deste ano, drones ucranianos, durante um ataque em massa à região de Krasnodar, já haviam atacado o almirante Makarov, no porto de Novorossiysk. E, um mês antes, em 2 de março, o próprio almirante Essen também foi danificado durante o ataque à infraestrutura portuária da cidade, ou seja, Novorossiysk, que deveria ter se tornado um porto seguro após a fuga da frota russa da Crimeia, acabou não sendo nada mais seguro. E essa já é a terceira vez que os mesmos navios são atingidos.
O ministro interino da Defesa da Ucrânia, Yevgeny Kimara, acrescentou que na reunião com o presidente Zelensky foram definidos os próximos passos, graças aos quais, cito, a Rússia vai arder, cito. As operações ucranianas vão se tornar cada vez mais difíceis de serem combatidas. As armas ucranianas vão se tornar cada vez mais numerosas. Os ataques mais precisos. Estamos trabalhando para cumprir a tarefa do presidente de obrigar a Rússia a uma paz justa. As consequências econômicas do ataque a Novorossiysk também já se manifestaram. Em particular, hoje, 13 de agosto, as ferrovias russas impuseram restrições ao transporte de cargas em direção ao porto de Novorossiysk, no Mar Negro. De acordo com um documento no site da empresa Ferrovias Russas, o carregamento com destino às estações Novorossiysk e Novorossiysk Export está restrito até 22 de agosto deste ano. Mas, como se viu, isso foi apenas o começo. E não foi à toa que coloquei na prévia deste episódio a frase caça à marinha da Federação Russa. No dia seguinte, ou seja, já hoje, 13 de agosto, em Sebastopol ocupado, como resultado de uma explosão na rua, um homem morreu. No início, não estava claro quem era. O incidente ocorreu na manhã de 13 de agosto, na praça atrás do conjunto habitacional na Avenida Stoletovsky. Testemunhas afirmam que o homem estava na escadaria com outra pessoa quando ocorreu a explosão. Foi tão forte que os transeuntes inicialmente pensaram que um drone havia atingido o prédio. De acordo com informações preliminares, o artefato explosivo foi colocado em uma lixeira sob o banco. Mais tarde, surgiu a informação de que, em particular, foi eliminado o oficial da Marinha da Federação Russa, Robert Shagev, de 49 anos. E não se trata apenas de um oficial. Na Federação Russa, ele é considerado um traidor exemplar. Ele serviu nas forças navais da Ucrânia e comandou o único submarino ucraniano, o Zaporizhia. Após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, ele passou a servir na Marinha da Federação Russa e ajudou os russos a capturar aquele mesmo submarino ucraniano, o Zaporizhia. Recentemente ocupava o cargo de vice-comandante da 4ª Brigada Independente de Submarinos da Frota do Mar Negro da Federação Russa. Se você prestou atenção, é justamente aquela brigada cuja infraestrutura costeira foi atingida em Novorossiysk apenas um dia antes. Na Ucrânia, foi aberto um processo contra ele por traição ao Estado. E de acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, desde 2022, esse Shagiv participa de ataques massivos com mísseis Kalibr contra instalações de infraestrutura civil da Ucrânia e residências. Veja como tudo se encaixa. Atacaram as fragatas, portadoras desses mísseis Kalibr, em Novorossiysk. Atacaram a 4ª Brigada Independente de Submarinos da Frota do Mar Negro da Federação Russa, também em Novorossiysk. E literalmente menos de um dia depois, atacaram o oficial que comanda essa brigada e que, de uma forma ou de outra, está envolvido nesses lançamentos de Kalibr contra a Ucrânia. Vale ressaltar que este já é o segundo caso de eliminação de um alto escalão de um militar russo desde o início deste mês. Porque na noite de 1º de agosto também houve uma explosão no restaurante Balzy Rossi, em Moscou. Inicialmente foi relatado um vazamento de gás. No entanto, mais tarde, o Comitê Nacional Antiterrorista declarou que um dispositivo explosivo foi detonado no local, que uma mulher tentou levar para dentro disfarçado de presente. Como resultado, 5 pessoas morreram. Pelo menos outras 19 ficaram feridas. O alvo do atentado, muito provavelmente, era um general, o comandante das Forças Aeroespaciais da Rússia, Alexander Shaiko, que as autoridades ucranianas acusam de envolvimento em crimes em Bucha. Mais tarde, em Moscou, foram realizados os funerais do general-major Valery Plokhotniuk e do genro de Shaiko, Daniil Peredri, que morreram no mesmo dia, 1º de agosto. Já a filha de 26 anos de Shaiko, Maria, sofreu múltiplos ferimentos por estilhaços e está em tratamento em um hospital de Moscou.
Agora, sobre o que aconteceu nesse mesmo dia, 13 de agosto, na ocupada Sebastopol, em meio à morte do traidor Chagiv, porque a cidade já estava abalada. Sebastopol ficou sem fornecimento de energia elétrica após um ataque massivo de drones ucranianos. Isso foi informado oficialmente pelo chamado governador nomeado pela Rússia, Mikhail Razvozaev, que aconselhou os moradores a economizarem a bateria dos celulares e não sobrecarregarem a rede quando a energia fosse restabelecida. Mas ele não conseguiu responder quando isso aconteceria. Durante a noite, a usina termoelétrica de Balaklava, uma das principais estações de energia da península, foi atingida, assim como um grande sistema hídrico da cidade que abastece Sebastopol com água. Moradores da Crimeia também relataram a chegada de drones e sons de tiros na região da usina termoelétrica Tavricheskaya. Antes disso, em 27 de julho, Sebastopol ficou completamente sem eletricidade. Naquela ocasião, esse tal de Razvozaev explicou isso como uma sobrecarga nas redes elétricas fora da cidade. E ainda antes, em julho, devido à falta de capacidade energética, foi implementado em Sebastopol um cronograma de cortes de energia, no qual a eletricidade era fornecida por apenas 6 horas por dia. Lá era por 2 horas, com intervalos de 6 horas sem luz. Agora vamos nos deslocar ainda mais longe. Bashkortostan, que nesse mesmo dia, 13 de agosto, também foi alvo de um ataque massivo a milhares de quilômetros do Mar Negro. Pela manhã, drones ucranianos atacaram a cidade de Salavat. A refinaria de petróleo Gazprom-Neftcheki em Salavat foi atingida. Aliás, a escala do alvo aqui impressiona. Esta é a maior empresa petroquímica da Gazprom, capaz de processar 7,5 milhões de toneladas de petróleo por ano. Se somarmos tudo isso, é quase 1/3 do volume total de refino de toda a Rússia. E esse já é o segundo ataque a essa refinaria em um mês. Antes disso, drones ucranianos atacaram essa mesma refinaria de petróleo em 14 de julho, danificando 2 unidades de processamento primário, a VT6 e a VT4. Naquela ocasião, a empresa parou completamente suas operações, e para sua restauração, o processo poderia levar de algumas semanas a vários meses. E hoje, as forças de defesa da Ucrânia conseguiram inutilizá-la de vez. Ou seja, ela já estava em manutenção e deram mais um golpe nela para atrasar ao máximo esse conserto. Literalmente algumas horas depois, as forças ucranianas atingiram o segundo alvo em Bashkortostan, Fonar. Errou o alvo. Olha, aí vai mais um. Eles estão vindo dos dois lados, tá vendo? Ele está vindo dali. O centro logístico Wildberries, localizado no território do Parque Agroindustrial Centro de Agrotecnologia, no distrito de Chechminsk, foi atacado na manhã de 13 de agosto. E imediatamente apareceu na internet um vídeo mostrando como, em apenas 1 minuto, 3 drones mergulharam no depósito, o que causou as explosões. A escala de toda a campanha contra a Wildberries também, sabe, já é impressionante. Os números ali são bem reveladores. As Forças Armadas da Ucrânia começaram a atacar a infraestrutura logística dessa empresa em 18 de julho, e desde então, cerca de 20 centros logísticos foram atingidos, incluindo Elektrostal, Krasnodar, Nivena-Nevinomisk, Ekaterimburgo, São Petersburgo, na Crimeia também pegou fogo, e assim por diante. Pelo menos 14 deles queimaram completamente. E já em 8 de agosto, o maior marketplace russo havia perdido 1/3 de sua capacidade de armazenamento. Hoje, mais um depósito foi adicionado a essa lista. E o valor dos produtos destruídos pelos incêndios foi, segundo as estimativas mais modestas, de quase 500 bilhões de rublos. E vou acrescentar o último detalhe neste resumo. Este é o quadro geral da crise de combustíveis, no qual todos esses ataques se encaixam. Desde o início de agosto, pelo menos 4 refinarias de petróleo interromperam o processamento de petróleo bruto após ataques ucranianos. São elas: Orskneft Orgsintes, na região de Oremburgo,
Zapsibneftekhim, na região de Tyumen, assim como as refinarias de Saratov e Volgogrado. Além disso, o governador de Oremburgo, da região de Oremburgo, Evgeny Solntsev, afirmou hoje que restaurar a refinaria de Orsk, atingida por um drone em 10 de agosto. A única grande fábrica da região, como ele mesmo disse, por enquanto não é possível. Na fábrica com capacidade de quase 6 milhões de toneladas por ano, que produz anualmente cerca de 600 mil toneladas de gasolina e quase 2 milhões de toneladas de diesel, a infraestrutura-chave foi danificada. E agora vou citar para vocês uma frase excelente e exemplar do governador da região de Orenburg. Ele disse o seguinte: "A situação lá é complicada. O equipamento é importado. Levando em conta as sanções, o prazo do reparo vai se estender por até 6 meses. Estamos nos preparando para o pior cenário possível." Segundo ele, a região terá que contar combustível trazido de fora, e a prioridade nos postos será dada aos veículos especiais. Na véspera, as autoridades da região restabeleceram os limites para a venda de gasolina, não mais que 30 litros por pessoa, e enviaram a polícia para controlar as filas nos postos de gasolina. Porque os russos lá simplesmente estão brigando fisicamente para serem os primeiros a abastecer 30 litros de gasolina. Pois é, de acordo com a análise da S&P Global, só desde o início do ano, os ataques interromperam pelo menos o funcionamento de 26 refinarias de petróleo, 7 das quais, até o final de junho, ainda não haviam retomado a produção. Como resultado dos ataques regulares às refinarias, o refino de petróleo na Rússia caiu para o nível mais baixo desde maio de 2002. Isso é pouco mais de 3,5 milhões de barris por dia. E embora até o final de julho a situação com a escassez de gasolina na Rússia tenha melhorado por um curto período, porque eles começaram a importar do Cazaquistão, da Índia e assim por diante, e mais perto de meados de agosto, moradores de pelo menos 16 regiões voltaram a reclamar de filas nos postos de gasolina e restrições na venda de gasolina. E como vocês podem ver, nem mesmo a importação de combustível da Índia salva toda essa situação. E na véspera surgiu a notícia de que os russos estão realmente aumentando muito essa importação. E vejam só como está esse cenário. A Índia compra petróleo russo barato, ainda conseguiu um desconto sobre ele. Refina em suas próprias fábricas e depois vende gasolina cara para esses russos pelo preço de mercado. E os russos ficam felizes em comprar essa gasolina, porque, bem, eles não têm outra opção. Aqui eu deixo reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho de um canal independente no YouTube, ficarei grato por. Isso pode ser feito com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo, ou através do patrocínio aqui na plataforma do YouTube. Abaixo deste vídeo, clique no botão de patrocinar e escolha qualquer opção que seja conveniente e adequada para você. Os valores são bem pequenos, então serei grato por qualquer apoio seu. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os novos episódios. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.